Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ouvintes, o apóstolo São Pedro, que é idolatrado pela igreja chamada Igreja Mãe, é desacreditado pela maioria do mundo evangélico. Choca. É chocante, é. Na verdade, não acreditam em São Pedro, nem tampouco em São Paulo, nem tampouco em São João. E sabe de uma coisa? Não creem no próprio Senhor Jesus Cristo. É uma verdade chocante. Mas contra uma verdade não pode existir luz. Não pode existir força. Dizem, contra a força não há resistência. A palavra tanto é força quanto é resistência. Mas por que afirmar assim? É porque São Pedro, cheio do Espírito Santo, ordenou que o povo fosse batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. São Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38, ordenou, respondendo: aqueles que, tendo seus corações compungidos, perguntaram aos apóstolos: que faremos? Que havemos de fazer? Isto significa uma entrega, uma rendição. E Pedro respondeu categoricamente: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois bem, quando se encontram diante dessas verdades bíblicas, apelam e dizem:
A quem vamos obedecer? A Jesus ou a Pedro? Mas a própria pergunta exige uma resposta clara. E a quem Pedro obedeceu? Foi ao Papa ou foi ao Senhor Jesus Cristo? Quem não batiza em nome do Senhor Jesus Cristo obedece ao Papa. Desde o Concílio de Nicéia, porque até 325 anos depois de Jesus Cristo, não houve um batismo sequer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, senão usando o nome que é Senhor Jesus Cristo. Pedro obedeceu a quem? E você obedece a quem? A Jesus. Ah, sim, muito bem. Jesus, em concordância com Mateus 28:19, São Lucas capítulo 24, verso 47, ordenou que o evangelho fosse pregado às nações, em seu nome. Em seu nome. Não tem como escapar. Porque Jesus, em São Mateus 28:19, exige o nome do Pai. Ele disse: eu manifestei o teu nome aos homens. Só cego espiritualmente que não pode entender isto, ver isto, que o nome do Pai é Senhor Jesus Cristo. Manifestei o teu nome aos homens. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai. Então é por isso que não creem em Jesus Cristo. Eles creem numa suposta Santíssima Trindade. Eles não creem no Senhor Jesus Cristo como o primeiro e o último, como o Alfa e o Ômega, como a imagem do Deus invisível, que é Espírito, e só pode ser vista em Cristo Jesus. São Paulo disse: ele é a imagem do Deus invisível, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora, acreditar em contos de caruchinhas, em dons carismáticos, exercido por mulheres, por homens, sem comissão alguma da parte de Deus, aí é fácil, tudo isso prospera, porque o mundo tem que viver no engano. Só os escolhidos não serão enganados. Quando há muitos chamados, você pode estar entre os muitos chamados, mas precisa ver se está realmente entre os poucos escolhidos. Agora, São Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que teve a revelação esta que foi considerada por Jesus Cristo como pedra, e que a igreja seria edificada sobre esta rocha, sobre esta pedra, e que o inferno, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. As portas do inferno prevaleceu contra a igreja nominal no Concílio de Nicéia, mas não contra a verdadeira igreja. Agora, São Pedro está dizendo aqui, na segunda carta de São Pedro, capítulo 1, ele está dizendo assim: como é que nós devemos ser participantes da natureza divina? Pedro está dizendo como. Primeiro,
escapando da corrupção que há no mundo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Em tudo isso estão envolvidos os credos e os dogmas. Estão envolvidos aquilo que perverte o Evangelho ao bel prazer daqueles que, tendo comichão nos ouvidos, amontoam pregadores para si, conforme suas próprias concupiscências. Isso não se trata de uma polêmica nem de um litígio, mas de uma análise de fatos e verdades escriturísticos e a revelação associada à história e à Bíblia Sagrada. Participante da natureza divina. É possível, São Pedro? Bom, nós vamos conversar um pouquinho com o nosso irmão apóstolo Pedro. E eu diria para ele, aquele dia que o irmão falou com o Senhor Jesus Cristo, perguntou para o Senhor Jesus Cristo, dessa forma, quem poderá se salvar? E que ele respondeu para você, meu irmão, apóstolo, o que é impossível para os homens é possível para Deus? Naquele dia, você não daria este conselho, é claro. Que nós teríamos que nos tornar participantes da natureza divina. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, cumpriu a sua promessa a você e aos demais apóstolos de voltar e habitar em vocês, Cristo em vós, então agora você pode escrever isso. Pode recomendar isto à igreja. Ora, os fatos concordam com toda a verdade. É uma pura e cristalina verdade que Pedro não tinha que fazer a mesma pergunta. E os que ainda não passaram pelo processo que Pedro passou, fazem a mesma pergunta hoje. Ora, quem pode se tornar participante da natureza divina? Aí chega no São Paulo, que antes fora um Saulo, que até perseguiu a igreja, admitindo na morte do primeiro mártir da igreja, o diácono Estevão. Paulo, hoje você diz que o grande mistério é Cristo em nós, usando suas palavras, Cristo em vós, esperança da glória? Isto é possível? Também a mesma coisa. Para quem não teve um encontro com a luz no caminho de Damasco e não passou pela mão de um profeta chamado Ananias, não foi batizado invocando o nome do Senhor, como Ananias disse para ele, levanta-te e batiza-te, invocando o nome do Senhor. Aqueles que não passaram pela mesma experiência discordam com Pedro, discordam com São Paulo. Há mulheres pregadoras que chamam Paulo de machista. Qualificam a Paulo de um solteirão frustrado. Mas é porque elas não passaram pelo processo das mulheres cristãs, de uma Lídia, de uma Dorcas,
daquela casa que tinha Áquila e Priscila. Eles não passaram por essa experiência. Enrolaram a língua e tudo mais e disseram que isso é todo o Espírito Santo que Paulo tinha. Era só isso. O Espírito Santo que Pedro tinha era somente isso. Não, esse não é o dom. Os dons são dados sem arrependimento. Aí que está a grande verdade, contra a qual não há argumento, tem que haver apelação. Mas Pedro não está pedindo nada impossível, porque é o Espírito Santo pedindo. E Deus, quando pediu Isaque a Abraão, ele deu Isaque primeiro para Abraão. Ele não pede nada que ele não tenha nos dado primeiro. Ele nos deu de sua natureza, que compreende de uma forma sobressalente fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Para isso vir ser coroado pelo amor ágape, com a pedra angular, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, deixa de ser impossível. Admitimos que, dependendo do estado que a gente se encontra, do estágio da viagem que temos no Evangelho, podemos até fazer como Sara fez. Sorrir de sua impossibilidade. Quem sou eu para ter a natureza de Cristo? Quem sou eu para estar no arrebatamento? Quem sou eu para ser cheio da graça do Espírito Santo que encheu a São Pedro, a São Paulo, a São João? Quem sou eu? Seria presunção? Não. Sabe o que é isto? É aquilo que encheu o coração de Abraão. É fé. É fé. É o alicerce. É a base. É o fundamento. Por isso São Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 20, que o fundamento sobre o qual a igreja está edificada, cuja pedra de esquina é Cristo, e por isso as portas do inferno não prevaleceram e não prevalecem contra ela. O concílio de Nicéia nunca prevaleceu contra a noiva de Jesus Cristo durante as eras, muito menos agora. Sempre afirmo, não somos melhores do que ninguém. Sara mostrou, quando ela pensou assim, falou consigo mesma: eu ter um filho? Se quando era jovem nunca pude conceber, agora depois de velha, vencida pelo tempo, pela idade? Ela não morreu naquela hora porque ela estava em Abraão. Nós não morremos se de fato estamos em Cristo. Esta é que é a grande verdade. Esta é que é a luz no entardecer. Na escuridão da meia-noite, quando se ouve o grito: eis aí o noivo! Saí ao encontro dele. Isso é uma voz precursora, é uma mensagem precursora. E eu, me permita falar eu, esse pronome pessoal que tem matado tanto, eu, mais do que qualquer homem fraco desta terra,
mais do que qualquer mulher, do que qualquer ser humano, bem entendido, mais fraco, posso também dizer, como você também pode dizer, eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso. Não sou eu, não é você que tem que fazer perfeição. Não há ninguém que faz perfeição. Quem faz perfeição relativa a Deus é o Espírito Santo. E Jó, na lepra, falava o que era reto de Deus. Isso é doutrina. Doutrina reta. Doutrina correta. Doutrina não herdada das vãs maneiras de crer dos pais de Nicéia, mas sim a verdadeira fé apostólica, no fundamento apostólico, herdado lá no concílio de Jerusalém, no cenáculo, concílio com o Espírito Santo, não com Constantino, não com imperador, não com a política. Agora, mais uma vez afirmamos, como pode um ser humano se tornar participante da natureza divina? Eu vou falar para você uma coisa. Juntos, todos juntos, nós vamos perguntar, como pode um Deus tão grande, tão puro, tão maravilhoso, se tornar homem? Se tornar participante da natureza humana, sofrer as mesmas condições, sofrer as mesmas dores, as mesmas tentações. Quando eu não era nada, quando você não era nada, Ele se fez homem, Ele desceu até essa lama, até esse chiqueiro, até esse hospital para pestilentos. Ele experimentou até o ventre por 9 meses. Ele experimentou o cansaço do caminho. Ele experimentou a dor moral, ser despido no Calvário, porque na verdade não tinha nenhum paninho que Roma botou nele lá no crucifixo. Ele sofreu tudo isso. Para quê? Para que eu pudesse, para que você pudesse, para que nós pudéssemos ter em nós a sua natureza e sermos participantes, integrados de sua natureza, e assim reinarmos com Ele eternamente. Nós cremos no arrebatamento. Nós cremos na transformação de Abraão, na transformação de Sara. Por isso cremos na nossa também, em nome de Jesus Cristo. Nós cremos em Paulo, nós cremos em Pedro, nós cremos em João, nós cremos no irmão Brana, nós cremos nos mensageiros das eras passadas. Nós cremos em Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.